Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago Porto e estou gravando essa mensagem só para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Eu convido você que pode, pegue a tua Bíblia Sagrada, pega o teu exemplar da palavra de Deus e abra comigo no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 59, amém? Vamos ler aqui o verso de número 1, verso de número 2. E, aleluias, se você não tem como acessar a sua Bíblia, não tem problema, amém? Apenas redobre a tua atenção, porque esse é um momento muito especial que o Senhor vai falar com você, amém? Eu tenho certeza que você não veio parar nessa mensagem, você não me conheceu por obra do acaso, não. Você veio parar aqui porque Deus tem uma obra na tua vida, Ele quer falar com você, Ele quer edificar a tua vida, amém? Por isso, elimine agora todo foco de distração, amém? Porque esse é um momento especial e o Senhor vai falar com você e a tua vida vai ser edificada em o nome do Senhor Jesus, amém? Isaías capítulo 59, o verso de número 1 e o de número 2. Uma passagem conhecida também, amém? Das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Eu faço uso da Bíblia na versão revista e atualizada, amém? Vou ler mais uma vez a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Em algumas versões diz para que vocês não tenham a sua oração respondida. Amém? Somente até aqui por enquanto. Eu convido você que pode, feche os teus olhos, liga o teu pensamento e o teu coração na sala do trono. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, na tua presença neste momento, Pai, nós nos colocamos em oração. Pai, eu me alegro, meu Pai amado, de poder estar aqui, Senhor, diante de ti, diante da tua palavra, Pai, juntamente com este teu filho, juntamente com essa tua filha. Eu oro neste momento e peço, Pai, fala poderosamente a cada coração, a cada vida. Pai, que o teu nome seja glorificado na vida do teu filho, Pai. Senhor, que toda barreira, todo impedimento, meu Pai, a ministração da tua palavra, a ministração, meu Deus, da tua vontade na vida do teu filho, que caia por terra agora, no poder do nome de Jesus. Fala com poder e graça, ministra cada coração, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, na certeza do teu agir e do teu operar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Bendito seja o nome do Senhor, amém, que nos fala através do seu Espírito Santo bendito. O meu coração já está aceso pela sua palavra, eu já havia meditado nessa palavra antes, mas é impressionante quando a gente lê a Bíblia, não importa se a gente já leu o texto 1, 2, 10, 100 vezes, 1000 vezes, quando a gente lê de novo, parece que Deus está falando como pela primeira vez no nosso coração, amém? E eu muito me alegro, me regozijo pela graça do Senhor, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Amém? Eu quero dizer para você que o amor de Deus, aleluia, é grande sobre a tua vida. Amém? E essa palavra é uma palavra de direcionamento, uma palavra de esclarecimento espiritual. Amém? Eu peço que você redobre a sua atenção, porque o Senhor já está falando ao nosso coração. Amém? Isaías 59 é muito pregado o versículo 1, mas é muito omitido o versículo 2, porque o versículo 1 é muito bonito, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, a mão do Senhor não está atada, não está engessada para que não possa salvar, e nem surdo, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Então muitos pregadores
frisam o versículo 1 sobre o poder de Deus para salvar, que a mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus não está atada, não está manietada para que não possa salvar, e pregam sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus, apenas usando o versículo 1. Mas, amados, a resposta para muitas das vezes nós não sermos atendidos diante de um Deus tão grande, poderoso, que não tem mão atada para que não possa salvar, e ouvido surdo para que não possa ouvir, está justamente no versículo 2. E por que muitos não pregam o versículo 2? Porque, amados, eu como pregador da palavra de Deus, eu falo para você, não é fácil você pregar contra o pecado, porque muitas das vezes você prega contra o pecado e tem muitas pessoas que pensam que você está dando indireta, que você está usando a palavra de Deus para ferir e não com amor. E, amados, o Senhor, ele fala muitas vezes na Bíblia Sagrada que ele repreende e ele castiga todos quantos ama. Amém? Se o Senhor está repreendendo, nós temos que nos alegrar, porque como diz o autor aos Hebreus, ele não nos está considerando como filhos bastardos, ele está nos considerando como filhos legítimos. Por isso nós temos que nos alegrar quando somos repreendidos, porque assim nós vemos o amor de Deus para conosco. Amém? Então a palavra fala, amados, que o motivo de muitas vezes nós não termos a nossa resposta, não é porque a mão do Senhor está encolhida, não é porque Deus está lá no céu com a mão amarrada ou surdo o seu ouvido, não, amados. A palavra de Deus está dizendo que muitas das vezes nós não temos a resposta de Deus para a nossa vida por causa do pecado, da iniquidade. Iniquidade fala sobre falta de amor, iniquidade fala sobre pecado. A iniquidade fala sobre aquilo que entristece o Espírito Santo. Amém? Se você continuar na leitura de Isaías, você vai ver que Israel estava com as mãos cheias de sangue, ou seja, o povo israelita estava matando, estava tendo muita violência na terra, e eles queriam o milagre de Deus. Estavam matando uns aos outros, matando seus irmãos literalmente. Olha só, vossos dedos cheios de iniquidade, estavam usando as mãos para fazer o mal. Mãos cheias de sangue fala sobre violência. Dedos de iniquidade, eu estou lendo o versículo 3, fala sobre roubo, fala sobre aquilo que o dedo lépido faz, né? Lábios que falam mentira. Amado, a mentira é um dos pecados mais odiáveis diante do Senhor. Amém? O nosso Deus, ele é chamado de verdade. Amém? Caminho, verdade e vida. Nosso Deus, ele abomina a mentira, porque foi através da mentira que entrou o pecado no mundo. Né? Deus falou uma coisa e aí Satanás veio e começou a mentir e falar outra coisa, encheu o coração do homem. O homem foi e acreditou na serpente, acreditou no diabo. Então, através da mentira, o pecado derrubou o homem da graça. Através da mentira, a humanidade entrou nas trevas. E a mentira é algo que é característico do diabo, diz o Senhor Jesus. Ele, quando mente, fala daquilo que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira, disse o Senhor Jesus. Por isso nós temos que andar sempre na verdade. Olha só quantas coisas que Israel estavam fazendo e estavam querendo receber a bênção de Deus. A prevaricação da justiça, ou seja, estavam vivendo de uma maneira injusta diante, né, de Deus e dos homens, sabe? Entre outras coisas. Então, nós temos que estar diante de Deus com o coração aberto ao Espírito Santo, porque ele nos mostra aonde nós estamos errando. O Espírito Santo veio para nos aconselhar e para nos dirigir. Amém? Esses aqui são apenas alguns dos exemplos. Amém? Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você abra no capítulo 9 do Evangelho de João. Eu quero ler com você aqui no o versículo... Cadê? Versículo 31 do capítulo 9 de João. Diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Estou lendo João 9:31. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Amém? Nós estamos diante de um versículo bíblico que está falando sobre
aquele que Deus não ouve e aquele que Deus ele ouve. Amém? Quando a palavra fala dos pecadores, são pecadores voluntários. Amém? Nós, amados, como salvos, né? Se você que me ouve, você que me assiste, você é um cristão que já confessou Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você já desceu as águas confessando, né, publicamente a tua fé, né, cumprindo a justiça do Senhor, amado, você não é mais considerado pela Bíblia como um pecador, mas você é considerado pela Bíblia no Novo Testamento, depois da sua confissão, depois da sua conversão, você é considerado pela Bíblia como um pecador arrependido. E a Bíblia vai te chamar de santo. A Bíblia vai te chamar de justo. Por que santo? Como isso pode acontecer? Porque o sangue de Jesus Cristo, ele vai te santificar. Por isso a Bíblia chama os cristãos, no geral, não é um grupo, no geral, chama de santos, chama de justos. Amém? Muitas das vezes você vai ver a palavra, vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto. Porque o povo de Deus ele é chamado assim na Bíblia Sagrada, de luz do mundo, é chamado de justo, de santo, amém? Povo santo, sacerdócio real, você já deve ter ouvido hinos que fala sobre isso, né? Geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo justo, adquirido para Deus com bom preço, que é o sangue do Senhor Jesus, amém? Então, amados, nós nos tornamos hoje pecadores arrependidos, amém? E assim o Senhor pode nos ouvir e assim responder a nossa oração. Mas agora, se nós pegamos, mesmo tendo conhecimento da verdade, da palavra de Deus, do Evangelho eterno, da palavra que nos liberta, da palavra que nos tira das trevas e nos traz para a luz, porque, como diz o salmista, lâmpada para os nossos pés é a palavra, é luz para o nosso caminho. E voluntariamente nós praticamos o mal, praticamos a injustiça, praticamos a iniquidade, amados, nós estamos caminhando para um caminho que nos leva para longe da presença de Deus, amém? Nos falta tempo para lermos mais exemplos na Bíblia, mas em 1 Samuel, você vai ver a história de Saul, né? E principalmente ali no final do livro de 1 Samuel, ali no capítulo 28, você vai ver a descrição de Saul desesperado, porque ele precisava de direção, os filisteus estavam vindo atacar Israel, ele era o líder de Israel, ele era o rei até então de Israel, e ele não sabia o que fazer, e ele orava e Deus não respondia, ele buscava, ele precisava de uma direção e ele não tinha, o profeta Samuel já não estava mais entre os vivos, e ele estava desesperado, e ele não tinha resposta, porque o caminho que Saul escolheu foi o caminho da rebeldia, foi o caminho da rebelião, e Deus falou, olha, Saul, a rebeldia é pior do que o pecado da feitiçaria. Então, é melhor obedecer do que sacrificar, Saul. E ele não ouviu, por várias vezes Saul foi resistente à voz do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, não resista à voz do Espírito Santo. Não seja rebelde, amado. A voz do Senhor, obedeça a Deus porque o Senhor ele tem prazer de abençoar o seu povo. O Senhor tem prazer de derramar a sua bênção, de ouvir a oração do seu filho, da sua filha, estender sua mão e salvar, e livrar, libertar, operar milagres. Deus ele tem prazer, amado, porque Deus não quer ficar longe de você. Amém? Por isso que Deus ele fala para você, não se entregue aos pecados, não se entregue às trevas. Amém? Se entregue ao Senhor Jesus e Ele vai te libertar, Ele vai te abençoar. Amém? E o Senhor vai voltar a ouvir as tuas orações, aleluia, na sua presença. Amém? Aleluia. Receba essa palavra no teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. E se você está distante do Senhor, se você pecou, se você mesmo conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, você fraquejou, você pecou. Amada, a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas por de todo o mundo. Aleluia. Amém? Esse texto que, aleluia, eu declarei para você está em 1 João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. O Senhor é o teu advogado. Aleluia. Muitas pessoas preferem
ficar nas trevas do que vir para a luz. Amado, em nome de Jesus, amado, o caminho não é ficar longe do Senhor. Ah, eu pequei, ah, eu sou falho, eu não vou mais seguir, eu não vou mais, não adianta. Amado, esse não é o caminho. Amém? É igual quando tem o culto da Santa Ceia. Muitos cristãos se abstêm da ceia porque falam, ah, eu pequei, e não participa, e não se alimenta do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Jesus falou que se não comer, não tem, amados, não tem vida em si próprio, não tem, você não vai ter mais vida do Senhor, você não vai ter mais nenhum vínculo com o Senhor. Então, o caminho não é deixar o corpo de Cristo porque você está pecando. O caminho é deixar o pecado, amém, para participar sim do corpo de Cristo, da comunhão, da bênção do Senhor. Amém? Este é o caminho. Salomão vai dizer, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará do Senhor a misericórdia. Amém? Então fecha os teus olhos, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua direção, Pai. Nós te agradecemos, lábia sub onde canda, lábia sérgia. Eu te louvo, Senhor, porque tu estás falando conosco. O Senhor está perdoando agora corações que estão se quebrantando na tua presença. Pai, eu te louvo. Ah, Espírito Santo, envolve teu filho, comunica o teu amor, Senhor, a cada coração, Pai. Traz perdão e graça, restauração, Pai, e que verdadeiramente o teu filho venha ver as tuas mãos sendo estendidas, Senhor, e a sua oração sendo ouvida pelo Senhor, Pai, e que o teu filho venha viver, meu Pai amado. Oh, meu Deus amado, milagres. Venha viver, meu Pai amado, uma vida contigo, Senhor, testemunhando teus grandes feitos, sim, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Receba essa palavra em teu coração. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. Não deixe de curtir a mensagem, de compartilhar, amém? E Deus abençoe você e sua casa. E até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.